Pessoal, dando continuidade ao projeto, vamos trabalhar nesse encontro um pouquinho sobre todas as leis da educação, ok? Vamos lá. Eu vou estar lendo aqui para vocês referente um pouco no que diz a algumas leis. Primeiro, a Constituição Federal. Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Do artigo, podemos chegar a alguns conceitos básicos da educação na Constituição. A educação é um direito de todos. A educação é dever do Estado. A educação é dever da família. A educação deve ser fomentada pela sociedade. Os objetivos gerais da educação podemos ser também deduzidos a partir da leitura do referido artigo. O pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo da pessoa para o exercício da cidadania, a qualificação da pessoa para o trabalho. Comecemos por entender o alcance da educação como direito de todos. A educação é prerrogativa que todas as pessoas possuem de exigir do Estado a prática educativa, como direito de todos. A educação, pois traduz muito da exigência que todo cidadão pode fazer em seu favor. Sem embargo, a educação como direito de todos aparece pela primeira vez na Constituição de 1934. O artigo 149 da Constituição de 1934 assim se pronuncia sobre a educação. A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família, pelos poderes públicos, cumprindo a este proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no país, de modo que possibilite eficientes fatores na vida moral e econômica da nação e desenvolver o espírito brasileiro, a consciência da solidariedade humana. Na Constituição de 1946, a educação também definida como direito de todos, é definida também como direito de todos. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Na Constituição de 1969, o artigo 176 assim se pronuncia sobre a educação como direito de todos. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado e será dada no lar e na escola. Bom, essa foi um pequeno trecho, tem mais, ela é bem extensa. Agora vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes. É uma lei federal, lei número 8.069/90, que substitui a aplicação do Código de Menores. A legislação é extensa, com 267 artigos que tratam de temas como direito à vida e à saúde, convivência familiar, educação, profissionalização, trabalho e cultura. Foi criada para a proteção de crianças e adolescentes a partir da implantação das medidas como aplicação de medidas protetivas, constituição dos conselhos tutelares e da Justiça da Infância e da Juventude. Quem é protegido pelo Estatuto? O ECA é destinado à proteção das crianças e dos adolescentes de acordo com a lei. São consideradas crianças as pessoas que tenham até 12 anos incompletos, são adolescentes que possuem entre 12 e 18 anos, direitos fundamentais da criança e do adolescente. O Estatuto determina que a criança e o adolescente têm direito a vida, saúde, liberdade, dignidade, convivência familiar, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Direito à vida e à saúde. Esses direitos devem ser garantidos pelos governos.
através da criação e implementação de políticas públicas que garantam o nascimento e desenvolvimento adequado aos menores. Inclui-se nesses cuidados atendimento médico especializado e humanizado, realização de todos os exames pré-natais para garantir que a mãe tenha uma gestação saudável. E esse foi mais uma lei. Vamos agora falar da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei 9.394/96. A tramitação da primeira LDB, que foi nos anos de 1940 a 1960. Dois grupos disputavam qual seria a filosofia por trás da primeira LDB. De um lado estavam os estatistas, ligados principalmente aos partidos de esquerda, partindo do princípio de que o Estado procede o indivíduo na ordem de valores e que a finalidade da educação é preparar o indivíduo para o bem da sociedade. Defendia que só o Estado deve educar. Escolas particulares podem existir, mas com concessão do poder público. O outro grupo, denominado de liberalista, é ligado aos partidos de centro e de direita. Sustentava que a pessoa possuía direitos naturais e que não cabe ao Estado garanti-los ou negá-los, mas simplesmente respeitá-los. A educação é um dever da família, que deve escolher dentre uma variedade de opções de escolas particulares. Ao Estado caberia a função de traçar as diretrizes do sistema educacional e garantir, por intermédio de bolsas, o acesso às escolas particulares para as pessoas de famílias de baixa renda. Na disputa que durou 16 anos, as ideias dos liberalistas se impuseram sobre os dos estatistas, na maioria parte do texto aprovado pelo Congresso, e a atual LDB, de 1996. Uma das alterações da LDB foi a Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2014. Para que a exibição de filmes de produção nacional componha componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica das escolas do país, o texto aprovado em 1996 é resultado de um longo embate que durou cerca de 8 anos, de 1988 a 1996, a partir da sexta ANPED entre duas propostas distintas. A primeira, conhecida como Projeto Jorge Age, foi o resultado de uma série de debates abertos com a sociedade, organizados pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, sendo apresentado na Câmara dos Deputados. A segunda proposta foi elaborada pelos senadores Darcy Ribeiro, Marco Maciel e Maurício Corrêa, em articulação com o Poder Executivo através do MEC. A principal divergência era em relação ao papel do Estado na educação. Enquanto a proposta dos setores organizados da sociedade civil apresentava uma grande preocupação com mecanismos de controle social do sistema de ensino, a proposta dos senadores previa uma estrutura de poder mais centrada nas mãos do governo. Apesar de conter alguns elementos levantados pelo primeiro grupo, o texto final da LDB se aproxima mais das ideias levantadas pelo segundo grupo, que contou com forte apoio do governo Fernando Henrique Cardoso nos últimos anos de tramitação. Em 2017, o projeto de lei proposto pelo senador Hildo de Moraes deu origem à Lei 13.490/2017, que altera o texto da LDB, permitindo que pessoas físicas e empresas possam direcionar doações e pesquisas aos setores específicos das universidades. Comparação, LDB de 1961. A primeira LDB, Lei 4.024/61, foi publicada em 20 de dezembro de 1961 pelo presidente João Goulart, quase 30 anos após ser prevista pela Constituição de 1934. O primeiro projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo em 1948. Foram necessários 13 anos de debate até o texto final. Principais características da
dá mais autonomia aos órgãos estaduais, diminuindo a centralização do poder no MEC, artigo 10, regulamenta a existência dos Conselhos Estaduais de Educação e do Conselho Federal de Educação, artigo 8 e 9, garante o empenho de 12% do orçamento da União e 20% dos municípios com educação, artigo 92, dinheiro público não exclusivo às instituições de ensino públicas, artigo 93 e 95, obrigatoriedade de matrículas nos 4 anos do ensino primário, artigo 31, formação do professor para o ensino primário no ensino normal de grau ginasial ou colegial, artigos 52 e 53, formação do professor para o ensino médio nos cursos de nível superior, artigo 59, ano letivo de 180 dias, artigo 72, ensino religioso facultativo, artigo 97, permitir ensino experimental, artigo 4, estrutura, possui 120 artigos organizados da seguinte maneira. Pessoal, esse restante desse documento é muito extenso, então vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente pode, para não ficar muito cansativo, vamos ler um pedacinho aqui que fala da LDB de hoje em dia, Lei 9.394/96. Foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo ministro da Educação Paulo Renato em 20 de dezembro de 1996. Baseado no princípio dos direitos universal à educação para todos, a LDB de 96 trouxe diversas mudanças em relação às leis anteriores, como a inclusão da educação infantil, creches e pré-escolas como a primeira etapa da educação básica. Principais características. Darcy Ribeiro foi o relator da Lei 9.394/96. Gestão democrática do ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa de gestão financeira nas unidades escolares, artigo 13 e 15. Educação básica obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos de idade, artigo 4. Carga horária mínima de 800 horas distribuídas em 200 dias na educação básica, artigo 24. No entanto, em 1º de abril de 2020, decorrente da pandemia da Covid-19 no Brasil, o governo do Brasil editou a medida provisória número 934, que dispensou em caráter excepcional da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias do efetivo trabalho escolar. Prevê um núcleo comum para o currículo do ensino fundamental e médio e uma parte diversificada em função das peculiaridades locais. Artigo 26. Formação de docentes para atuar na educação básica em cursos de nível superior, sendo aceito para a educação infantil e as 4 primeiras séries do fundamental, formação em curso normal do ensino médio, artigo 62. Formação de especialistas da educação em curso superior de pedagogia ou pós-graduação, artigo 64. A União deve gastar no mínimo 18%, os estados e municípios no mínimo 25% de seus respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento de ensino público. Artigo 69. Dinheiro público podem financiar escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Artigo 77. Prevê a criação de Plano Nacional da Educação. Artigo 87. Estrutura. Possui 92 artigos organizados da seguinte maneira. Também é um documento extenso. E a gente vai passar para o próximo item, que é o Fundef. Fundef, em 1996, o Ministério da Educação criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Os recursos para o Fundef vinham das receitas dos impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. O Fundef vigorou até 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundec. De tal modo, toda a educação básica, educandos de educação infantil, do ensino fundamental e médio, da educação de jovens e adultos, passa a ser beneficiada com recursos federais.
um compromisso da União com a educação básica que se estenderá até 2020. Tendo o objetivo de aumentar os recursos ampliado pela União, estados e municípios na educação básica pública e melhorar a formação e os salários dos profissionais da educação. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Altera a Lei 10.195, de 14 de fevereiro de 2001, revoga os dispositivos das leis 9.420, de 24 de dezembro de 96, a 10.880, de 9 de junho de 2004, e a 10.845, de 5 de março de 2004, e dá outras providências. O Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio, substituto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, do Fundef, que vigorou de 1997 a 2006. O Fundeb está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020. É um importante compromisso da União com a educação básica na medida em que aumenta em 10 vezes o volume anual dos recursos federais. Além disso, materializa a visão sistêmica da educação, pois financia todas as etapas da educação básica e reserva recursos para os programas direcionados a jovens e adultos. A estratégia distribui os recursos pelo país, levando em consideração o desenvolvimento social e econômico das regiões. A complementação do dinheiro aplicado pela União é direcionada às regiões nas quais o investimento por aluno seja inferior ao valor mínimo fixado para cada ano. Ou seja, o Fundeb tem como principal objetivo promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação. A destinação dos investimentos é feita de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar do ano anterior. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transparência e a aplicação dos recursos do programa são feitos em escala federal, estadual e municipal, por conselhos criados especificamente para esse fim. O Ministério da Educação promove a capacitação dos integrantes dos conselhos. Agora, Plano Nacional de Educação, PNE. Lei número 10.172, de 9 de janeiro de 2001. O Plano Nacional de Educação, PNE, deve vigorar de 2011 a 2020. Ele apresenta diretrizes e metas para a educação no Brasil, estabelecendo iniciativas e estratégias para todos os níveis, modalidades e etapas educacionais. Ele dá ênfase na elaboração dos currículos em todas as modalidades de ensino e na diversidade de conteúdos curriculares, prevendo a correção de fluxo e combatendo a discrepância entre a idade e a série do aluno. Para isso, são elaboradas metas para aumentar as taxas de alfabetização e de escolaridade. Ele universaliza o ensino fundamental de 9 anos para todos os indivíduos de 6 a 14 anos e redimensiona a oferta do ensino médio nos turnos diurno e noturno. Propõe também a inclusão de alunos com deficiência do campo em regime de liberdade assistida, de comunidades indígenas e quilombolas. Outro objetivo desse plano é proporcionar uma formação continuada para os professores e profissionais da educação, além de estimular a expansão dos estágios. Tem como proposta expandir a oferta de matrículas gratuitas em instituições particulares de ensino, além de investir em equipamentos educativos e expansão da estrutura física. Bom, pessoal, esse foi um pouquinho do conteúdo pesquisado sobre as leis.
porque todos os sistemas da educação no Brasil é legitimado por leis específicas, que tentam viabilizar políticas que podem contribuir para o crescimento da educação pública no país. E contemplar as principais leis nos ajuda a analisar algumas definições e concepções da gestão.